Eu sempre digo que os discípulos andavam com Jesus, comiam com Jesus, viam Jesus fazendo aquilo tudo, mas eles não entendiam ainda qual era a obra de Jesus. A multiplicação dos pães aconteceu por 2 vezes, e nas 2 vezes os discípulos tiveram a mesma atitude. Na primeira vez, onde nós vamos arrumar comida para esse povo todo? Jesus fala assim: o que nós temos aí? 5 pães e 2 peixinhos, vamos multiplicar. Na segunda vez, vamos dar comida para esse povo. Sabe o que os discípulos fizeram? A mesma pergunta: onde que nós vamos arrumar comida para dar para esse povo? Eles passaram por intempéries no mar, não foi só uma vez. Todas as vezes, eles sempre tiveram a mesma atitude. Nós hoje, com a palavra dele em mãos, recebendo do seu Espírito, como diz ali Isaías capítulo 61, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos cativos e oprimidos e libertar. Ele está sobre mim. Nós, com o Espírito dele sobre nós, como diz Atos 8, em nós recebereis o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nós recebemos disso. Nós recebemos disso. Somos cheios disso. E às vezes a gente se perde no meio de tanta coisa, no meio de tanto tumulto, no meio de tanto alvoroço. A gente esquece qual é a nossa missão. Eu vejo que nós gostamos muito de esporte, né? Para quem joga bola, eu sei que tem gente que gosta de futebol. Sabia que tem possibilidade de nós cumprirmos a nossa missão jogando futebol? Sabia que nós temos como cumprir a nossa missão jogando vôlei? Sabia que nós temos como cumprir a nossa missão jogando peteca? Há grandes missionários espalhados por esse mundo afora, e eles vivem em regiões onde eles só conseguem entrar com a prática do esporte. Eles não chegam lá e falam assim: não, a gente veio aqui para evangelizar, não. Eles chegam e falam assim: a gente veio aqui porque nós viemos ensinar futebol. Todo mundo ama futebol. E nós aqui no nosso Brasil, na nossa querida Betim, quando a gente vai jogar bola, sabe o que acontece? A gente esquece qual é a nossa missão. Sabe como é que a gente joga bola? Cara, eu vou te quebrar as canelas. Fique esperto. Você está me passando o pé, eu vou te passar o pé também. Você me derrubou, eu vou te derrubar, cara. Ei, e fora a boca porca, né? Fora a boca porca. Sabe como é que os crentes são no trânsito? Passa por cima! Cara, tu não me faz descer desse carro não, hein? Não me faz descer desse carro não, hein? Filho das trevas! A hora que eu desço desse carro, eu vou aí. Tô nem azul se eu vou receber multa, não. Vou aí. Por muitas vezes a gente esquece qual é a nossa missão. E a nossa missão, ela não é só lá em Cachoeirada. A nossa missão é com o seu vizinho, é com o seu primo, com o seu parente, como a gente viu aqui ontem naquele teatro. Um teatro que falava mesmo sobre isso. Que a nossa missão é com o nosso próximo. Tem seu pai que não conhece Jesus. O que você tem feito dentro da sua casa? Tem sua mãe que não conhece Jesus. O que você tem feito dentro da sua casa? Você tem cumprido a sua missão? Você foi chamado para quê? Você foi chamado para quê? Tem seu filho que não conhece Jesus. Aí você fala assim: não, eu estou indo para o culto. Você não ora com o seu filho, você não ora com seu pai, você não ora com seus amigos, você não ora com seu avô, com sua avó. Por muitas vezes a gente se perde. Como a gente falou aqui sábado passado, retrasado. A gente falou como é que
Davi andava pelo vale da sombra da morte. Já Davi, no Salmo 23, ele disse: mesmo se ele passasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque até ali a vara do Senhor estaria com ele. A tua vara e o seu cajado me consolam, e prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então, Davi sabia como passar pelo vale da sombra da morte. Daí a gente fez uma dinâmica aqui sobre como é que a gente imagina que é o vale da sombra da morte. Como é que a gente imagina que é o vale da sombra da morte? Eu sei que é um termo muito usado pelo povo hebraico, mas a gente começou a dar umas viagenzinhas aqui, tentando imaginar como é que era o vale da sombra da morte. Daí a gente fez alguns ruídos, alguns sons, lembra, galera? Daí eu fiz um som assim: gente, olha, eu imagino que o vale da sombra da morte tenha esse som. O Guilherme fez um som assim, e o outro fez um som assim. E Davi ali, passando pelo vale da sombra da morte. Imagina se fosse eu que estivesse. Imagina se fosse uma vaca no vale da sombra da morte. O que ia dar lá? Você ia, ó. Por muitas vezes a gente se perde no meio do vale da sombra da morte. Mas Davi, ele não se perdeu. Davi chamou o vale da sombra da morte de campo verdinho. Leia o Salmo 23. Ele chamou o vale da sombra da morte de campo verde. Deitar-me paz em verdes praças. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. E a gente se perde nesses intempéries. A gente se perde nesses intempéries. Por causa de dor, por causa de aflição, por causa de tumulto, a gente se perde no meio disso. Esquecendo qual é a nossa missão. Então, como eu sempre digo aqui, o que nós temos feito com o que está em nossas mãos? A gente relaxa demais, sabe?